Oi, amigos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Código de Ética, o novo Código de Ética, e eu queria iniciar fazendo uma distinção. Existe a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia. E uma vez que a lei instituiu a OAB como é hoje, a OAB internamente editou o Código de Ética dos Advogados. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse Código de Ética que foi reformado agora através da resolução número 02 de 2015. O primeiro capítulo cuida dos princípios fundamentais e da ética do advogado. Esse primeiro capítulo diz, em resumo, que o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos desse código, do estatuto, do regulamento, dos provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional. Então, com isso, a gente já começa a perceber que o exercício da advocacia está intimamente ligado com o comportamento ético. O artigo 2º repete o artigo 133 da Constituição, quando diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo também defensor do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, das garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social. Então, na verdade, esse é o nosso papel. Logo no parágrafo único desse artigo 2º, já são elencados diversos deveres do advogado. Entre inúmeros deveres, alguns merecem destaque, como, por exemplo, preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Também é dever do advogado atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Também é seu dever velar por sua reputação pessoal e profissional. Tudo isso, volto a dizer, é comportamento ético. Todos esses deveres que a gente está vendo até agora resumem-se nisso, né? Também é dever do advogado empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento pessoal e profissional. O artigo 3º merece destaque porque diz ele o seguinte: o advogado deve ter consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Então, muitas vezes, o advogado ele está advogando bem quando ele consegue evitar a lide. Se ele consegue promover uma composição entre as partes, ele está cumprindo esse artigo 3º, né? E com isso ele faz uma solução justa e amigável para as partes. E com isso dá o resultado para todo mundo e evita a lide. O artigo 5º diz que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Ou seja, esse artigo só vem reforçar que a nossa atividade não é empresarial. A nossa atividade é a prestação de serviço intelectual. Nós advogados, a gente não pratica nenhuma atividade de mercantilização. A gente não vende, né, nosso serviço. A gente presta serviços e é remunerado através da tabela de honorários da OAB para tanto. O artigo 7º diz: é vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique, direto ou indiretamente, angariar ou captar clientela. Só corroborando o que a gente acabou de dizer agora há pouco. Nesse Código de Ética novo, algumas coisas são muito interessantes. Tem um capítulo, o 3º, que cuida das relações com o cliente. O artigo 9º diz o seguinte: o advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos da sua pretensão e das consequências que poderão advir da demanda. Ou seja, é importantíssimo que o advogado informe o cliente sobre os riscos da demanda. Por isso que tem um ditado que fala que o advogado é o primeiro juiz da causa. Ou seja, o advogado ele tem que analisar a situação de forma profissional, lembrando que o cliente é leigo, não só isso, mas que o cliente também tem um envolvimento emocional com a questão. E o advogado não deve ter esse envolvimento. A sua análise deve ser fria, deve ser profissional, e a partir daí o advogado tem condições de aconselhar o seu cliente
se aquela situação que lhe foi colocada é de fato uma causa ou às vezes um mero aborrecimento. O artigo 10 do Estatuto diz que as relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Ou seja, você estabelece com o seu cliente uma relação duradoura, geralmente uma relação de longo prazo, até porque aqui no Brasil os processos costumam demorar anos. Em função de todo esse lapso temporal, evidentemente que você vai conviver por um bom período com o seu cliente. E, logicamente, em função disso, seria interessante que você tivesse uma boa relação com ele, independente de qualquer coisa, né? O artigo 11 diz que o advogado no exercício do mandato atua como patrono da parte, cumprindo-lhe por isso imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas que, antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Ou seja, o que quer dizer esse artigo? O advogado, em que pese o cliente ter a sua opinião, deve prevalecer a orientação do advogado do ponto de vista jurídico. Então, as teses de defesa ou as linhas que o advogado adota para a condução daquele processo devem prevalecer sobre eventuais opiniões contrárias do cliente. Lembrando que o cliente muitas vezes é leigo, ele não é advogado. Então, mesmo que ele tenha uma opinião contrária à sua, o advogado deve argumentar no sentido de que deve prevalecer a opinião dele, advogado, na condução do processo. Caminhando um pouco mais, a gente vai analisar agora uma questão que hoje em dia é bastante interessante, que é a relação com os colegas, agentes públicos, autoridades, servidores e terceiros. O artigo 27 diz o seguinte: o advogado observará nas suas relações com os colegas de profissão, com os agentes políticos, autoridades, servidores públicos e terceiros em geral, o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará seus direitos e prerrogativas, devendo exigir igual tratamento de todos com quem se relacione. Esse artigo só vem reforçar a figura do dever de urbanidade. Esse dever de urbanidade, na verdade, tem muito a ver com a educação e com o fato de você tratar todos com respeito e consideração. Evidentemente que você espera ser tratado da mesma forma por todos os demais pessoas com quem você convive. Esse código novo, ele trouxe a advocacia pro bono, explicando que a advocacia pro bono, o advogado atua como defensor nomeado, conveniado ou dativo. E nessa função o advogado empregará zelo e dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. A advocacia pro bono é a prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais, sem fins econômicos, e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Isso agora já está regulamentado, então seria a advocacia prestada com essa finalidade, ou seja, com essa finalidade social de ajudar aqueles que não têm condição. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais, né, pessoas físicas, que igualmente não dispuserem de recursos, para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar o advogado. Então, isso significa aquela advocacia que você pode praticar de forma voluntária, ajudando a instituições ou a pessoas carentes que não tenham condição de arcar com o custo dessa assistência advocatícia. No artigo 35, tem um capítulo muito importante que versa sobre o sigilo profissional. O artigo 35 diz que o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que toma conhecimento no exercício da profissão. O sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na Ordem dos Advogados do Brasil. O artigo 36 diz mais que o sigilo é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feito pelo cliente. E presume-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza havidas entre advogado e cliente. Ora, o que quer dizer isso? Muitas vezes, em função do seu
do seu exercício profissional, você toma conhecimento de detalhes sobre a vida daquela pessoa que mais ninguém sabe. Muitas vezes você é o único a saber, da amante que ninguém sabe, do filho que ninguém sabe, do patrimônio que ninguém conhece, de contas no exterior, etc, etc. Ocorre que você só tomou conhecimento de todas essas informações em função da sua atividade profissional, em função da confiança que esse cliente deposita em você enquanto advogado. Em função disso, evidente que todas essas informações elas devem ser tratadas com o devido sigilo. Isso não é para ser comentado com ninguém, fora do ambiente de trabalho, em ocasiões sociais, em qualquer outra oportunidade. É muito importante que o advogado preze e que ele se acostume a conviver com segredos, porque você vai tomar conhecimento de segredos da vida dos outros ao longo de todo o seu exercício profissional. Com o tempo você se habitua. No começo você até se assusta com certas coisas que você vem a ouvir e tomar conhecimento. Mas lembre-se, essas informações são todas revestidas pelo sigilo. E como diz aqui no artigo 36, esse sigilo profissional é de ordem pública, ou seja, o cliente não precisa pedir para você. Você obrigatoriamente já sabe que todas essas informações que você vier a tomar conhecimento têm que ser guardadas apenas entre você e ele, né? Você e o cliente. O artigo 37, porém, ele cuida de uma exceção, onde o sigilo profissional poderá ser quebrado em face de circunstâncias excepcionais. E essas circunstâncias, elas configuram justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra. Ou seja, só nessas circunstâncias e apenas a informação que disser respeito a essa situação, como uma ameaça de vida ou coisa assim, é que poderá o sigilo ser quebrado. Fora isso, não. E o 38, ele praticamente repete o que diz a Lei 8.906, dizendo o seguinte, que o advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Isso é exatamente para que você não se sinta compelido ou obrigado a depor e acabar revelando informações protegidas pelo sigilo. O artigo 39 e seguintes cuida da publicidade. A publicidade profissional do advogado, diz o artigo 39, tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. O que significa isso? O advogado ele pode fazer algum tipo de publicidade. Por exemplo, você pode colocar no jornal uma publicidade com o seu nome, a sua área de atuação profissional, o seu endereço, telefone, e-mail para contato, mas basicamente é isso. Ou seja, essa publicidade ela tem um caráter informativo. É para que as pessoas que estejam eventualmente lendo o jornal saibam que existe um advogado na rua tal que atua nas áreas, por exemplo, civil, previdenciário, trabalhista, e caso eles precisem de alguma coisa, eles podem procurar esse profissional. Mas essa publicidade ela tem que ser sóbria e se limitar a essas informações. Ela não pode conter, por exemplo, fotos, a gente não pode fazer outdoor, a gente não pode fazer propaganda em televisão, a gente não pode fazer nada que atribua à nossa profissão um cunho mercantilista. É por isso que a nossa publicidade ela é tão estreita, ela é tão reduzida. É possível o advogado, sim, fazer uma publicidade, mas desde que seja de caráter meramente informativo, como diz o 39 e seguintes. O artigo 40 coloca essas vedações. Por exemplo, é vedado a veiculação de publicidade por meio de rádio, cinema e televisão, o uso de outdoor, de painéis, de inscrições em muros, veículos, elevadores ou qualquer outro espaço público. Então, isso é importante que o advogado tenha essa consciência. O artigo 48, ele cuida dos honorários profissionais. Na verdade, ele expande um pouco
os comentários que já foram feitos sobre os honorários quando da análise da Lei 8.906. O artigo 48 diz que a prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedade, será contratada preferentemente por escrito. Ou seja, essa recomendação ela deve ser levada realmente em conta. Quando o advogado for pegar a procuração da parte, esse é o momento correto para que ele converse com a parte sobre a contratação dos honorários. E uma vez estabelecidos os honorários, ele celebra um contrato de prestação de serviço. Se isso não ocorrer, você poderá eventualmente exercer esse direito através de um arbitramento judicial. Ou, se for o caso, o próprio advogado, quer dizer, nos próprios autos você pode executar, pedir que o juiz determine o arbitramento, ou então, se você já tiver combinado com o cliente, você vai fazer jus aos honorários convencionados, né? É lógico que esses honorários não excluem os honorários de sucumbência. O honorário de sucumbência é devido em qualquer circunstância pela parte que perdeu, deve pagar ao advogado da parte vencedora. O artigo 49 coloca ainda que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões, o trabalho e o tempo a ser empregados, a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito econômico também da intervenção, conforme se trata de serviço a cliente eventual ou a um cliente constante. Também deve ser levado em conta o lugar da prestação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro lugar. E também a competência do profissional. É lógico que um advogado com vários anos de experiência, ele tende a cobrar honorários mais caros do que um advogado que está começando agora. É lógico que tudo isso é amparado pelo artigo 49. Na verdade, o artigo 49, ele dá os elementos que o advogado deve utilizar para a dosagem desses honorários. Evidente que isso tem que ser discutido e combinado com o cliente. E uma vez que isso foi resolvido, você deve colocar essa situação em um contrato de prestação de serviço. Muito bem, com essas considerações, a gente espera ter feito uma breve abordagem do código, lembrando que essas breves anotações não substituem a leitura minuciosa do novo Código de Ética. Muito obrigado.